Olá, boa tarde, dia 22 de abril de 2020. Estamos vivendo, todos devem saber, uma pandemia, né? Pelo Covid-19, né? O coronavírus, o novo coronavírus. Estamos, em grande parte, em casa, respeitando o distanciamento, né? Distanciamento social que é necessário. Mas eu decidi montar esse canal e isso já há algum tempo, para a gente conversar especificamente sobre um assunto, né? O meu nome é Gleice, eu sou psicóloga e trabalho também como orientadora profissional, já há cerca de 5 ou 6 anos. E muitos jovens, muitos orientandos, filhos de amigos, têm se mostrado bastante preocupados com a questão da escolha profissional. É uma época difícil, né, para se tomar uma decisão. As escolas estão fechadas, a gente está vivendo um momento de bastante incerteza. Mas quando nós falamos de escolha de carreira, escolha de profissão, a gente realmente tem que levar em conta uma série de fatores que precisam ser incluídos como questões chaves no sentido de podermos tomar uma decisão que vá ao encontro das habilidades, dos interesses, das disponibilidades pessoais, da contingência educacional, econômica. Então, eu vou trazer para vocês hoje, nesse primeiro vídeo, algumas questões que têm sido abordadas, que algumas pessoas têm me questionado, né? Então, primeiro, o que é uma orientação profissional, uma orientação de carreira? Orientação profissional é um processo que ocorre normalmente num ambiente educacional, numa escola ou num ambiente clínico, dirigido, facilitado por educadores ou por orientadores profissionais, que podem ser psicólogos, que têm vários instrumentais que auxiliam o jovem a fazer essa escolha de carreira. O que nós podemos utilizar? Né? Nós utilizamos entrevistas, nós utilizamos testes, nós utilizamos jogos, dinâmicas. É um processo que pode ser feito em grupo ou de maneira individual. Qual é a diferença, né? O pessoal quer saber qual é a diferença entre orientação profissional e orientação vocacional. Na verdade, o termo vocação, ele foi usado durante muito tempo de uma maneira equivocada. Porque vocação está muito mais relacionado àquelas habilidades que são inatas e que são reforçadas depois pelo ambiente, como, por exemplo, a pessoa já tem uma tendência, né, quando ela vem ao mundo, já de se sair melhor em atividades onde existe muita abstração, como, por exemplo, as exatas. A partir do momento em que ela cresce, ela recebe uma educação que pode alterar, que pode modificar essa vocação, ou fortalecendo, ou até deixando em segundo plano. Então, vocação, o termo, né, na verdade a palavra vocação, ela vem do latim, né, vocare, que significa chamar. Então, é como se fosse um chamado da natureza para aquela pessoa exercer determinada atividade. Ou para ela ser um professor de matemática, ou para ela ser um médico, ou para ser um enfermeiro, enfim, né? Então, é um termo assim, bastante restrito. O que se pensou, né, que é muito mais amplo, o processo de orientação profissional e de carreira, ele é muito mais amplo, ele não envolve só os aspectos ligados a essa tendência, no sentido de algo que é imutável, que é inquestionável na vida da pessoa. Não, ele envolve uma série de outros caminhos
de conhecimento, de autoconhecimento, de informação sobre a nossa realidade. É uma associação, na verdade, de informações que nós adquirimos a respeito de nós mesmos, a respeito da nossa situação, né, como um todo, do nosso momento de vida e da nossa própria realidade mais relacionada aí à família, ao local onde moramos. A partir do momento que uma pessoa procura um orientador profissional, tudo isso é levado em conta, né? Não só o desejo, não só o interesse, mas as possibilidades. E é muito importante que a gente possa, através desse processo, auxiliar o orientando, que normalmente é um jovem que está iniciando aí um momento de escolha, né? Um momento de buscar um conhecimento mais específico para poder desempenhar uma profissão, ou é alguém que quer mudar de área, quer mudar de profissão e que precisa de um apoio no sentido de fazer essa escolha. É importante que a gente leve tudo isso em consideração, porque de repente na nossa cidade, na nossa região, pode ter uma oferta bastante grande de cursos, de universidades, de escolas técnicas, que nos ofereçam uma gama enorme de possibilidades e que isso pode nos deixar bastante confusos. A maioria dos jovens, né, falando agora da primeira escolha profissional, né, a maioria dos adolescentes, dos jovens, eles procuram um orientador no terceiro ano do ensino médio ou no momento em que estão fazendo o curso preparatório para o vestibular e com algumas ideias, mas nem sempre organizadas. E essas ideias que não estão muito organizadas, elas precisam ser organizadas. Então, o que eu gosto, o que de fato é algo que me atrai, qual é qual a relação disso que me atrai com as minhas habilidades, com o meu potencial, com as minhas possibilidades, tanto possibilidades pessoais como familiares, econômicas. O jovem precisa, né, avaliar tudo isso para poder tomar uma decisão que seja o mais satisfatória possível. 100% de certeza, a gente não tem nada em relação à vida, né? É uma decisão que precisa ser tomada, na maioria das vezes, porque as pessoas precisam se profissionalizar e precisam iniciar uma carreira para se autossustentar e para se tornar independente. Então, são escolhas que precisam ser feitas, mas que nem sempre, obviamente, elas dão uma garantia de 100%, né? A gente observa, né, que no momento atual, né, no momento histórico, nesse momento que a gente está vivendo, é muito importante que a educação, né, dos jovens, ela inclua também, né, o desenvolvimento de habilidades no sentido de poder dar respostas rápidas às situações novas, que é o que vem acontecendo nesse momento, né? Muitas pessoas estão trabalhando com algo novo, que foi uma grande surpresa para todos nós, e que precisam de respostas. Essa é uma meta, né? Provavelmente o profissional que tiver desenvolvido essa habilidade, porque não necessariamente ela é inata, ela pode ser desenvolvida, esse profissional ele vai ter uma oportunidade provavelmente de encontrar um espaço dentro do mercado de trabalho que o acolha e que possa oferecer aí uma oportunidade cada vez maior de aprendizado. Um outro aspecto que eu acho que hoje a gente poderia falar rapidamente é a questão do foco. Muito difícil hoje com o advento aí da internet, com o advento
né, de todas as possibilidades tecnológicas, a gente manter o foco em algum tipo de objeto, né? Então, quando a gente abre um computador para fazer uma aula online ou para assistir um vídeo, onde nós vamos conhecer mais profundamente sobre algum assunto, a tendência é a gente ser atraído por outros estímulos, né? Por redes sociais, e aí a gente vai ficar perdido e não vai conseguir realmente aprofundar. Então, hoje o conhecimento ele gira muito em torno da superficialidade. Isso é muito importante. A gente trabalha isso também em orientação profissional. Nós temos ali, em geral, 1 hora de atendimento por semana, no qual o orientando vai já aprendendo a focar naquilo que está sendo proposto, né? A partir da semana que vem, né, eu vou voltar para a gente conversar mais um pouco sobre esse tema e vou trazer alguns instrumentos, jogos, questionários, baralhos, uma série de coisas que nós usamos durante o processo de orientação profissional, que são super divertidos, que são extremamente atraentes, não é uma coisa maçante e que no final nos dão muita informação, nos traz muito conteúdo para que a gente possa trabalhar. Muito obrigada, agradeço a vocês que estão assistindo esse primeiro vídeo aqui no canal e espero que a gente possa estar junto na próxima semana, tá bem? Obrigada!